Abra a tua Bíblia na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo 6, apenas o versículo 6, mas nós vamos caminhar um pouco aí pela palavra, né? Agora, apenas 1 João, capítulo 2, versículo de número 6. Diz assim: aquele que diz que está nele, que mais que diz, irmãos? Também deve andar como ele andou. Vamos ler esse versículo todos juntos? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. A mensagem poderia encerrar aqui. Amém, irmãos? Simples, não é? Simples demais. Aquele que diz que está nele quem, irmãos? No Senhor Jesus. É aquele que diz que está em Cristo, aquele que diz que está em Jesus. Como é que deve proceder? Andar como ele andou. Olha que mensagem tremenda, né? Que mensagem poderosa e com apenas algumas poucas palavras. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. O que eu quero tratar com os irmãos hoje, segundo a direção do Espírito Santo, é a respeito de 4 evidências do novo nascimento. Né? 4 evidências daquele que um dia já nasceu de novo. E eu creio que eu estou falando aqui, né, com a maioria absoluta, né, de pessoas que já nasceram de novo. Né? Penso que, através da nossa live, quem está conosco também, a maioria absoluta são pessoas que já nasceram de novo. Mas antes de nós entrarmos, de fato, né, nas 4 evidências daquele que é nascido de novo, e quando eu falo aqui das 4 evidências, irmãos, eu estou apenas querendo falar a respeito de 4 evidências. Certamente há outras evidências, né, que nós poderíamos destacar de alguém que já nasceu de novo. Né? Outras evidências, mas eu quero aqui tratar a respeito de 4 evidências baseada nesta primeira carta do apóstolo João. Porém, antes de nós entrarmos propriamente, né, nestas evidências, eu quero falar rapidamente aqui o que é o novo nascimento, né, porque de repente alguém pode até não ter esta compreensão, pastor, mas o que é de fato novo nascimento? O que é ser nascido de novo? O novo nascimento é o nascer espiritualmente para Deus, como obra do Espírito Santo. Não é nascer da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. É a obra da regeneração. Nós estamos falando aqui a respeito de João, e não há ninguém mais, irmãos, que focou a respeito do novo nascimento do que João. João ele foi impulsionado pelo Espírito Santo de Deus para falar a respeito disso. Tanto que ele abre o seu evangelho, o evangelho de João, já no capítulo 1, versículos 12 e 13, eu gostaria que nos ajudasse aí, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, onde João fala a respeito do novo nascimento. Ele já dá uma introdução, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. João 1,12 vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Segura esse versículo aí. Então você percebe claramente, eu sei que ninguém aqui tem dificuldade para entender isto, né? Você percebe que existe 2 nascimentos, existe 2 formas de se nascer. A forma natural, que é nascido da vontade do homem,
né, conforme diz a palavra de Deus, né, que é nascido do sangue, que é nascido da carne, que é nascido da vontade do homem. Esta é a forma natural, né, de se nascer, mas também existe a forma espiritual, né, o novo nascimento espiritual, que não é nascido segundo a vontade do homem, não é nascido segundo a carne, mas é nascido segundo a vontade de Deus. E o novo nascimento nós conhecemos, né, dentro da teologia, como a doutrina da regeneração, né? O nascer de novo. E por que é necessário, irmãos, né, que exista a regeneração? Por que é necessário que exista o novo nascimento? Né? Ainda no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 3. Vamos ver o que diz. Aqui, irmãos, os irmãos que já se posicionaram na palavra vão se lembrar, né? É um diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Aquele mestre da lei, aquele doutor da lei, aquele fariseu, um homem zeloso na sua tradição religiosa, que vai procurar Jesus uma certa noite, né? E nós encontramos ali naquele texto que está em João capítulo 3, quando Nicodemos ele tece elogios a respeito de Jesus, né? Senhor, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém faz as obras que tu fazes se Deus não for com ele, né? Então você percebe ali que Nicodemos, mesmo sendo um fariseu, mesmo sendo um religioso de uma seita que durante todo o ministério de Jesus perseguiram Jesus, mas ele reconhecia, né, que Jesus era alguém vindo de Deus, e ele disse: ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. E, no entanto, Jesus vai responder, né, para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, você pode ser um doutor da lei, né? Você pode ser zeloso na tua religião, né? Você pode ter um bom caráter, né? Você pode ser um homem de respeito. E quando eu estou falando aqui, meu querido irmão e irmã, a respeito de Nicodemos, eu quero que através do Espírito Santo você traga isso para a tua realidade, para a nossa realidade. Amém, irmãos? Você pode ser um religioso, você pode ser uma boa pessoa, você pode ser um bom caráter, você pode ser uma pessoa de respeito, você pode ter todas as virtudes, todas as qualidades, que um ser humano consiga ter, mas ainda assim, o que é que diz o texto? Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E por que é necessário, meu querido irmão e irmã, que alguém venha a nascer de Deus, para que possa realmente entrar, alguém venha a nascer de novo para que possa entrar no reino de Deus? Por uma razão muito simples. Nós sabemos, queridos irmãos, que o homem, a partir do momento em que ele transgrediu a ordem do Senhor, a lei do Senhor ali no jardim, ele recebeu uma sentença da parte de Deus. Quando o Senhor apresentou todas as árvores frutíferas do jardim e disse: olha, de todas essas árvores vocês podem comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor disse: porque o dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. E nós sabemos o que foi que aconteceu. Infelizmente, o homem transgrediu, desobedeceu, Mas nós sabemos também pela palavra de Deus que Adão viveu mais de 900 anos depois disso. E o Senhor não diz, olha, depois de 900 anos você vai morrer. Diz: no dia em que você comer, você vai morrer. Mas então existe aí um paradoxo. O Senhor falou que no dia que comer vai morrer, mas Adão vive mais 900 anos depois disso. Como é que é isso? Na verdade, nós temos que entender o que é a morte. E é muito simples, muito fácil para nós entendermos o que é a morte. A maior dor que a morte traz,
e todos nós, infelizmente, já passamos por esta experiência, né? Nós temos essa triste experiência, todo ser humano tem essa triste experiência. A maior dor que a morte traz é a separação. Amém, irmãos? A separação. É você não poder ter mais contato com a pessoa que morreu. Você não conseguir mais interagir com a pessoa que morreu. Essa é a maior dor. Por que é que nós sofremos por conta da morte? Porque aquela pessoa que nós amamos, nós não vamos tê-la mais perto de nós. Porque aquela pessoa que nós amamos, nós não vamos ter mais como interagir com ela. Aquela pessoa que nós amamos, nós não teremos mais a companhia dela, nós não teremos mais a comunhão com ela. E a morte espiritual nada mais é do que isso. A separação entre o homem e Deus. A quebra da comunicação, da interação, da comunhão entre o homem e Deus. E o que Deus estava dizendo para Adão naquele dia era exatamente isso. Adão, se você desobedecer a minha palavra, a nossa comunhão vai estar quebrada. Nós não vamos mais poder caminhar juntos, nós não estaremos mais juntos. Você vai morrer a partir desse dia, a partir deste momento. E é claro, irmãos, que a morte espiritual também teve as suas consequências para o nosso corpo físico, natural, porque um dia todos nós morremos ou iremos morrer, a menos que Jesus volte antes para arrebatar a igreja, mas via de regra este corpo também vai tombar ao pó de onde ele veio. Então, para que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, termos entrada no reino de Deus, voltarmos a ter comunhão com Deus, comunicação com Deus, interação com Deus, caminhar com Deus, nós só podemos fazer isso através da regeneração, do novo nascimento. Observe o que diz Lucas no capítulo 20, versículo 38. O que diz aí, irmãos? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Amém? Então, Deus não pode ter comunicação com uma pessoa morta espiritualmente. Deus não pode interagir, Deus não pode ter comunhão, não pode fazer parte do reino de Deus uma pessoa morta espiritualmente. Mas quando nós olhamos lá em João, capítulo 1, versículo 12, volta para mim, por gentileza, Malu. João, capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Amém, irmãos? Quando o Espírito Santo faz a sua obra na nossa vida e nós nascemos de novo, nós passamos a ter interação com Deus, comunhão com Deus, somos vivificados, somos regenerados. Esta é uma promessa que nós encontramos lá desde o Velho Testamento. A palavra do Senhor diz: o Senhor mudará o nosso coração, trocará o coração de pedra por um coração de carne e colocará em nós o seu Espírito Santo. Esse é o novo nascimento, essa nova vida, essa é a regeneração, essa é a forma do homem poder voltar a ter comunicação com Deus. Como acontece o novo nascimento? João capítulo 3, versículo de número 5. Vamos ver o que diz. Aqui ainda segue a conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Estas palavras de Jesus foram ditas em resposta à pergunta de Nicodemos, que os irmãos todos se lembram. Quando Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo, Nicodemos lhe responde: mas como o homem, sendo velho, pode voltar ao ventre da sua mãe novamente e nascer?
não é? Veja bem, irmãos, que era um doutor da lei, um homem estudado, conhecedor das Escrituras, conhecedor do Velho Testamento, mas quando Jesus fala para ele a respeito do novo nascimento, ele tem uma dificuldade grande para entender, como muitos hoje, infelizmente, também têm. E aí o Senhor, então, vai e diz para ele, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito. E o que é nascer da água e do Espírito? Nós aprendemos, queridos irmãos, dentro da palavra de Deus, que a água, da qual o Senhor Jesus fala aqui com Nicodemos, a água é um símbolo da própria palavra de Deus. Amém, irmãos? Dentro das Escrituras, a água é um dos símbolos da palavra. O próprio Senhor, ele vai dizer, aos seus discípulos, quando no seu último dia de vida na terra, após a celebração da Páscoa, a palavra de Deus diz que Jesus toma uma toalha, cinge, pega uma bacia com água e se dispõe a lavar os pés dos discípulos. E Pedro vai e diz ao Senhor, não, os meus pés não. Por quê? Porque Pedro sabia que aquilo ali não era a função do Senhor Jesus. Lavar os pés era uma função dada aos servos, e Pedro não considerava Jesus como servo, porque Jesus de fato não era servo, Jesus era o Senhor, e então Pedro a princípio se recusa, diz, Senhor, não, os meus pés o Senhor não vai lavar. E aí Jesus fala, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Falou, Senhor, então me lava por completo, Então não lava só os pés, lava o corpo todo. Jesus fala, também não é preciso, porque vós já estáis limpos pela palavra. Amém, irmãos? Vós já estáis limpos pela palavra. Meu querido irmão e irmã, você talvez não tenha consciência, nem eu, quem sabe, próprio tenho consciência, mas enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, enquanto nós estamos aqui transmitindo a palavra de Deus, nós estamos sendo purificados. Amém, irmãos? Nós estamos sendo limpos. Coisas que não agradam a Deus, a palavra vai tirando de nós, vai fazendo esta limpeza, vai fazendo esta purificação. Então, quando Jesus fala para Nicodemos que era necessário nascer da água, era nascer da palavra, e do Espírito, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, só através da palavra de Deus e só como ação do Espírito Santo de Deus é que o homem pode nascer de novo. Não há outra maneira. Amém, igreja? Não há outra maneira. Pode inventar, pode fazer, pode criar filosofias, pode criar métodos, pode criar o que tentar criar. Só existe duas formas do homem ser transformado, ser regenerado, nascer de novo. É através da palavra, através da água e através do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Através da palavra e através do Espírito Santo de Deus. Agora eu quero entrar, irmãos, naquilo que eu disse ao início, nas 4 evidências de que nós somos nascidos de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não quero, por favor, jamais constranger ninguém. Quantas pessoas que estão aqui que já são batizadas nas águas? Você é membro da igreja, ou aqui, ou de qualquer outra igreja. Levante a mão, todos que são, mas levante alto, levante alto, levante alto. Louvado seja Deus, nós temos aqui a maioria absoluta de irmãos, de pessoas que são batizados. E isso é muito bom, mas é importante que eu, e é importante que você, que levantou a sua mão para o céu agora, observando aquilo que diz a palavra de Deus, nós possamos responder para nós mesmos, se de fato nós somos nascidos de novo. Amém, irmãos? Porque existe uma diferença muito grande entre ser batizado e ser nascido de novo. Existe uma diferença muito grande entre pertencer a uma igreja, uma denominação e ser nascido de novo. Existe uma diferença muito grande entre ocupar um cargo, um ministério na igreja e ser nascido de novo. Os irmãos entendem o que o Senhor está falando? Amém, irmãos?
Aqui não é se você já passou pelas águas, aqui não é se você tem um cartão de membro desta igreja ou de qualquer outra igreja, aqui não é se você faz parte de algum ministério, aqui o que o Senhor está falando é se nós somos nascidos de novo, né? E fundamentados, baseados na primeira carta de João. Eu quero aqui, bem rapidinho, compartilhar com você 4 evidências daquele que já nasceu de novo, daquele que é regenerado. A primeira coisa importante para nós, primeiramente, é entender o que é evidência, né? Evidência significa algo que está claro, em destaque, que é visível para todos. Eu gostaria que nós voltássemos, por gentileza, no primeiro versículo que foi lido para essa mensagem, que está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 6. Veja bem, nós dissemos aqui o seguinte: evidência significa algo que está claro, em destaque, que é visível para todos. 1 João 2,6 vai dizer o quê? Que aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Estas são as evidências, né? São os sinais, os destaques, as marcas que deve existir na vida de um verdadeiro homem, né? Ou de um homem, ou de uma mulher que verdadeiramente nasceu de novo. Amém, irmãos? Andar como ele andou. Andar como ele andou. Ser batizado, irmãos, e não andar como ele andou, está faltando evidência do novo nascimento. Pertencer a uma igreja, a uma denominação, mas não andar como ele andou, está faltando a evidência do novo nascimento. Fazer parte de um ministério ou qualquer outra coisa semelhante a isto, e não andar como ele andou, está faltando evidência do novo nascimento. Amém? Amém? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que está frio, né? Eu sei que não está fácil, mas essa palavra é de ânimo. Amém, irmãos? De alegria, viu? Eu estou falando aqui das evidências do novo nascimento, não é para você sair daqui encabulado, não. É para você sair daqui vibrando, falar: eu já nasci de novo. Amém, irmãos? Eu já nasci de novo. Eu pertenço ao reino de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, evidência significa algo que está claro, em destaque, que é visível para todos. 1 João capítulo 5, versículo 1, nós vamos ter aqui aquilo que está elencado como uma das evidências. O que eu vou dizer aqui, irmãos, não precisa necessariamente ser nesta ordem, viu? A primeira evidência é isso, a segunda evidência é aquilo. Não, são evidências, não importa em que ordem que ela seja colocada. 1 João capítulo 5, versículo 1, vai dizer o que, irmãos? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Segura para nós aí. Eu quero que você grave bem, né, esta expressão, né, é nascido de Deus. Essa expressão, é nascido de Deus. Né? Ou seja, nasceu de novo, já está regenerado, já foi regenerado. Qual que é a evidência neste versículo de que alguém é nascido de Deus? Qual é a evidência? Aquele que crê que Jesus é o Cristo. Amém, irmãos? Amém? Você está entendendo isso? Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aquele que crê que Jesus é o Cristo tem uma das evidências de que já nasceu de novo. E o que significa, né, efetivamente, crer que Jesus é o Cristo? É crer que Jesus é o Salvador
e o único meio através de quem nós podemos ser salvos. Amém, igreja? Isso é crer que Jesus, né, é o Cristo. Isso é crer que Jesus é o Cristo. Porque tem muitas pessoas que creem que Jesus é um monte de coisa, mas não creem que Jesus é o Salvador. Mas como assim, pastor? Tem alguém que não crê que Jesus é o Salvador? O Senhor Jesus diz que aquele que crê nele obedece às suas palavras, faz a sua vontade. A partir do momento em que a pessoa não se submete ao senhorio de Cristo, é porque não reconhece a Cristo como Salvador, como Senhor. Então, o que é que nós aprendemos através deste versículo? Que a primeira evidência, ou uma das evidências de que nós somos nascidos de novo, é que Jesus, Ele não é para nós apenas aquele que vai resolver os nossos problemas. Jesus não é para nós apenas aquele que vai nos socorrer nas nossas necessidades. E aí fora, então, muitos pensam em Jesus de muitas formas. Quem é Jesus? Você conhece Jesus? Conheço. Quem é Jesus? Jesus foi um revolucionário. Jesus foi um mestre e coisas dessa natureza. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, e os irmãos vão se lembrar muito disso, certa vez, ele chama os seus discípulos e pergunta aos discípulos: o que é que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas falam a meu respeito? Jesus estava perguntando. E alguns dizem: Senhor, uns falam que tu és Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é João Batista, que ressuscitou, outros falam que o Senhor é um dos profetas. E cada um foi falando aquilo que eles já tinham ouvido falar a respeito de Jesus. E Jesus olha para os seus discípulos, e até então, nenhuma resposta se alinhava realmente com aquilo que de fato Jesus era. E Jesus então pergunta aos seus discípulos: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Quem eu sou para vocês? E Pedro se antecipa e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, irmãos? Senhor, tu és o Salvador. O Cristo significa o Messias, Messias significa o Salvador. Quem vocês dizem que eu sou? Senhor, tu és o Messias, Senhor, tu és o Salvador, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, irmãos, você conhece bem essa passagem, tem algo tremendo, tem algo maravilhoso, porque Jesus volta-se para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, ou Simão, filho de Jonas, porquanto não foi a carne e o sangue quem lhe revelou isto, mas foi o meu Pai que está no céu. Amém, irmãos? Então você percebe, meu querido irmão e irmã, que apenas através de uma obra de Deus, através de uma obra do Espírito Santo, o homem pode ter a revelação de quem de fato Jesus é. Amém, irmãos? Somente através do Espírito Santo. Por isso que nós encontramos na primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Salvador, esse já nasceu de novo. E eu não quero acreditar que tenha alguém no nosso meio, ainda que seja na nossa live, que não tenha realmente essa convicção, que eu e você e todos aqueles que são salvos, somos salvos apenas por conta de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém, irmãos? Não é a nossa religião, não é a nossa igreja, não é o pastor, não são as nossas boas obras, nada, absolutamente nada. Se somos salvos porque Cristo é o nosso Salvador, e isso chegou até nós, pela graça do Espírito Santo de Deus. Se isso está dentro do teu coração, e eu sei que está, você é nascido de Deus. Você é nascida de Deus. A palavra do Senhor diz que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão através do nome de Jesus.
Muito bem, vamos a mais uma evidência de que somos nascidos de novo. Tudo baseado, irmãos, na primeira carta de João. 1 João, capítulo 2, versículo de número 29. Sabeis que ele é justo, e sabeis que todo aquele que pratica a justiça é o que, irmãos? É nascido dele. Dele quem? Do Senhor. Amém, irmãos? Então aqui está mais uma evidência, né, daquele que é nascido de Deus. Se ele é justo, aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se ele é justo, aquele que pratica a justiça, né, de acordo com a palavra de Deus, é alguém que já nasceu de novo, né? Em termos gerais, justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, é retribuir segundo o que merece. E aqui, irmãos, nós precisamos estar muito conectados com o Senhor, muito ligados realmente com o Senhor, né, para que nós possamos andar em justiça, para que nós possamos praticar a justiça, né, para que nós possamos viver exatamente aquilo que o Senhor, nosso Deus, espera de cada um de nós. Amém, irmãos? Né? E a justiça, irmãos, ela está intimamente ligada com o nosso próximo, com o nosso semelhante, né? Com o nosso semelhante. Se eu cometer algum ato de injustiça, muito provavelmente eu vou estar cometendo um ato de injustiça contra alguém, né? Muito provavelmente eu vou estar cometendo um ato de injustiça contra alguém. E é aqui que nós precisamos verdadeiramente nos policiarmos e estarmos ligados com o Senhor, né? Para que a nossa vida seja vivida de tal maneira, de tal forma, que nada, absolutamente nada, nem em palavras, nem em atos, qualquer coisa dessa natureza, nós venhamos a cometer alguma injustiça contra o nosso semelhante, contra o nosso irmão. Então, a prática da justiça, né, quando nós buscamos verdadeiramente andarmos segundo a palavra de Deus, e me veio à mente agora o nosso seminário de honra, né, que fizemos aqui 3 noites, né, a honrar alguém, né, você colocar aquela pessoa acima de você próprio, né, cometer a justiça ou andar de uma forma justa, é exatamente você glorificar o nome de Deus através das suas atitudes, ainda que para isso você tenha que diminuir. Amém, irmãos? Para que o nome do Senhor seja bendito, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso aí não vem de nós, irmãos. O ser humano, na sua natureza, né, normal, ele não tem a justiça em si. Aliás, é exatamente o contrário disso, não é? O que impera no coração do ser humano natural, longe de Deus, distanciado de Deus, é o egoísmo, né? É o egoísmo, é a inveja, é a ira, é o ódio, é tantas outras coisas, tantos sentimentos ruins, que não se alinha, que não se harmoniza com a vontade de Deus e, portanto, né, aqueles que em seus corações ainda carregam esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento, né, tem que observar, porque isto não evidencia o novo nascimento. Isso não evidencia, isso não dá mostra, não declara que alguém, de fato, é nascido de novo. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós temos ouvido, né, tanto tempo, e, enfim, a respeito de justiça social, né? Se fala no mundo a respeito de justiça social, os políticos falam, tanta gente fala, mas eu pergunto para você, o que é que mais a gente vê? Será que é justiça social realmente? Ou injustiça? Não é?
Os que têm cada vez mais, e os que têm menos, cada vez menos. Né? Como é que você pode pensar em justiça social, né, num mundo onde milhões e milhões de pessoas morrem de fome todos os dias? Como é que você pode pensar em justiça? É claro, irmãos, eu já falei isso aqui tantas vezes, vou repetir de novo. Eu e você, nós não vamos mudar o mundo, né? Mas se a gente conseguir fazer alguma coisa, pelo menos para aqueles que estão à nossa vista, aqueles que estão mais perto de nós. Amém, igreja? E é isso que Deus espera de nós. Né? É isso que Deus espera de nós. Então, essa é uma das evidências. Vamos passar para mais uma evidência, né, daquele que é nascido de novo. Mas eu quero voltar aqui só um pouquinho, para entender de onde vem essa justiça. Né? João capítulo 2, versículo de número 27. João capítulo 2, versículo 1 João 2, 27. Vamos lá? Diz aqui: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Veja bem que quando o texto aqui está falando da unção, está falando da pessoa bendita do Espírito Santo. Amém, irmãos? O Espírito Santo que recebeste, né, está em vós. Você não tem necessidade de que alguém te ensine. O Espírito Santo, você não tem necessidade que ninguém te convença que você tem que ser uma pessoa justa. Né? Mas a própria unção, ou seja, o próprio Espírito Santo, vos ensina todas as coisas e é verdadeiro, não é mentira. Né? Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. É muito interessante esse final, né? Porque fala da unção e depois diz assim nele. Por quê? Porque a unção se refere ao Espírito Santo. Amém, irmãos? Assim como recebestes do Espírito Santo. É só o Espírito Santo, irmãos, que pode transformar o nosso coração, né? De um coração egoísta para um coração que tenha liberalidade, né? De um coração egocêntrico para um coração generoso. Só o Espírito Santo, irmãos. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus, mas se o Espírito Santo de Deus não fizer a obra em nossos corações, só a palavra, né? Simples palavras não são suficientes para mudar o coração do ser humano. O coração do ser humano só pode ser transformado pela ação da presença bendita do Espírito Santo. Vamos lá. Mais uma evidência de que somos nascidos de novo. 1 João capítulo 3, versículo 9. 1 João 3, 9 diz assim: qualquer que é nascido de Deus, diz o que, irmãos? Não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Segura aí. Então você vê uma outra evidência do novo nascimento. Há uma outra evidência. É a vitória sobre o pecado. Amém, irmãos? A vitória sobre o pecado. Eu e você, em Cristo Jesus, nós que nascemos de novo, nós temos vitória sobre o pecado. Agora preste atenção. A própria palavra de Deus e o próprio João, na sua carta, vai dizer que se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. E a verdade não está em nós. Amém, irmãos? Mas então como é que é isso? Se um texto fala que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas ao mesmo tempo esse mesmo apóstolo fala que nós pecamos, qual é aí a situação? A situação é simples. Nós não podemos dizer que nós não pecamos, porque todos nós somos pecadores e falhamos, é verdade. Mas a palavra de Deus está dizendo que o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquilo que o homem sem Deus
e sem temor nenhum faz, o homem de Deus, a mulher de Deus já não faz mais. Amém, irmãos? O pecado, infelizmente, ainda faz parte da nossa natureza humana, mas o homem nascido de Deus, a mulher nascida de Deus, não vive na prática do pecado. Conforme diz o versículo, não pode viver pecando. Não é? Eu sempre gosto de dizer, irmãos, que na vida do crente, na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, o pecado é um acidente de percurso. Não estamos livres, mas é um acidente. Amém, irmãos? Não é uma prática. Amém? Você entende isso? Porque o que vive na prática do pecado, ele não tem temor de Deus. Ele não tem temor de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, quando pratica alguma coisa que não está em alinhamento com a santidade de Deus, com a vontade de Deus, ele se entristece profundamente, pede perdão a Deus, né? Pede para que o Espírito Santo possa fortalecê-lo, que ele não quer voltar àquela prática. Por quê, irmãos? Porque o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Viver na prática do pecado e cometer um pecado como um acidente de percurso, né? Como um deslize que todos nós, infelizmente, estamos sujeitos, faz muita diferença. Amém? Faz muita diferença. E não consegue viver na prática, não consegue viver sem a prática do pecado, aquele que não for nascido de Deus. Eu pedi para os irmãos, no início dessa mensagem, guardar bem essa expressão, nascido de Deus. E você percebe que nos três versículos, ou nas três evidências que falamos a respeito disso, sempre vai aparecer a mesma expressão, o que é nascido de Deus. Então, são evidências do novo nascimento, são evidências daquele que já nasceu de novo. Não é? Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se existem pecados recorrentes na sua vida, se existem pecados dos quais você ainda não está ou não se sente vitorioso, em relação a isso, você precisa se aproximar de Deus e você precisa reivindicar a presença do Espírito Santo na tua vida, para que você não viva na prática do pecado. Amém, irmãos? Diz o texto lá, e não pode viver pecando. Cometer um pecado é uma coisa, viver pecando é outra, você concorda? Sim ou não? Cometer um pecado como um acidente de percurso é uma coisa, viver pecando é outra. Infelizmente, irmãos, muitos de nós que estamos aqui, ou alguns de nós, e eu me incluo nesse alguns, infelizmente, eu já me envolvi em acidente, e aqui eu estou falando de acidente de trânsito. Não queria ter me envolvido nunca num acidente, mas eu já me envolvi. E algumas pessoas aqui certamente também já se envolveram. Mas eu não vivo todo dia batendo o carro para lá e para cá. Amém, irmãos? Não é isso? É um acidente. Agora você andar, aí tem que tomar carta e falar, você precisa nascer de novo. Mas nascer mesmo, nascer antes de morrer, porque de repente pode até morrer num acidente desse. Não é isso, irmãos? Sim ou não? Um acidente é uma coisa involuntária, ninguém sai de casa falando, hoje eu vou me envolver num acidente. Fernanda que eu diga. Daqui a pouco nós vamos ter um testemunho. Ninguém sai de casa planejando, não. Agora, viver na prática do pecado ou viver pecando, irmãos, é algo premeditado, planejado, elaborado. E isso não condiz com aquele que nasceu de novo. Por último, para encerrarmos, vamos falar aqui de mais uma evidência
a última evidência dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração. 1 João capítulo 4, versículo 7. Os irmãos observaram que nós pegamos, né, a primeira carta de João como exemplo. O que é que diz o texto? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Então, mais uma das evidências, quem sabe talvez a maior, né, ou quem sabe talvez poderíamos classificar até em primeiro lugar, se fosse o caso aqui, né, de alguém que realmente é nascido de Deus, de alguém que nasceu de novo, é o amor. Né? O amor. Se falta o amor, né, no teu coração, se falta o amor no nosso coração, então fica claro aí que alguma coisa não está alinhado com a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que qualquer que ama é nascido de Deus. Qualquer que ama é porque, de fato, já nasceu de novo. Eu gostaria de ver ainda o versículo de número 8, por favor. Verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Se você não ama o teu irmão, se você não ama o teu próximo, se você não ama a tua família, se você não ama os irmãos, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos saltar lá para o verso 19, desse mesmo capítulo. Veja bem, irmãos, o que é bacana aqui, né? Quando nós falamos a respeito do amor, esse amor verdadeiro, desse amor que vem do Senhor, né, para aqueles que são de fato nascidos de novo, não é fruto da nossa carne, não é fruto da nossa vontade. Nós já falamos aqui e segue nessa linha sempre. A natureza humana, ela vai completamente contrária à vontade de Deus. Ela vai contrária à santidade de Deus, ela vai contrária à justiça de Deus, ela vai contrária ao amor de Deus. Sabe, irmãos, não há absolutamente nada em nós, não é? no homem natural, sem Deus, que possa se harmonizar com a vontade de Deus. Portanto, quando nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro. É o amor dele dentro de nós. Não é a nossa afeição humana natural, não. Não é? Porque na nossa afeição humana natural nós somos tudo aquilo que já foi dito e muito mais. Né? Egoístas, egocêntricos, né? Tudo isso. E que está, né, completamente na contramão do amor. Versículo 20, vamos ver o que diz. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Amém, irmãos? A maior prova de nós amarmos a Deus é quando nós amamos as pessoas. Porque se não amamos as pessoas a quem vemos, como nós podemos garantir que amamos a Deus a quem não vemos? Se não demonstramos amor, não é, de uns para com os outros, não demonstramos amor para com os irmãos, que estão aí todo dia diante de nós, diante dos nossos olhos, como é que poderemos dizer que amamos a Deus a quem não vimos? Versículo 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. É um mandamento. Não é? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, também ame a seu irmão. Volta só para a gente reforçar, 1 João 4:7. 1 João 4:7, só para reforçar. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Amém? Você já nasceu de novo?
né? Somos nascidos de novo, verdadeiramente. Se somos nascidos de novo, né, nós cremos que Jesus é o Cristo, cremos que Jesus é o Salvador. Se de fato nós nascemos de novo, nós vivemos na prática da justiça. Se de fato nós nascemos de novo, nós já temos a vitória sobre o pecado. E se de fato nós nascemos de novo, nós temos o amor. Vê para mim, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 13. Agora no Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler os versículos 34 e 35 e estamos aqui encerrando. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Segura esse versículo aí. Veja bem, irmãos, que coisa maravilhosa, não é, que Jesus ensina. A lei dizia que o amor, não é? A expressão do amor deveria ser amar ao próximo como a si mesmo. Mas aí Jesus vai muito além. Jesus vai muito além, né? Jesus diz que nós não devemos amar o próximo apenas como a nós mesmos, até porque o nosso amor, né, ainda que seja por nós mesmos, ainda ele é falho. Mas nós devemos amar aos outros como Ele nos amou. Amém? Versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É a forma de nós expressarmos Cristo, irmãos. Tá? E eu quero aqui mais uma vez repetir, eu estou aqui pregando a palavra de Deus, é necessário que isso se faça. Tá? Mas, se nós não amarmos uns aos outros, o mundo não vai conhecer Jesus. Não é por conta da pregação, não é por conta da mensagem. A pregação é necessária, a mensagem é necessária, mas se nós não vivermos, se nós não praticarmos aquilo que nós estamos ensinando, que os irmãos estão aprendendo, jamais o mundo conhecerá, né, que Jesus é o Senhor. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos colocar-nos em pé. Coloca para mim, por gentileza, só para encerrarmos, o versículo que nós abrimos esta mensagem. 1 João, capítulo 2, versículo 6. 1 João 2, 6. Vamos ler juntos, irmãos, todos nós, em voz alta? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Vamos ler de novo? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E se você andar como ele andou, é porque você é nascido de novo. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Viver a vida cristã é isso. Amém, irmãos? Viver a vida cristã é isso. Não é simplesmente cumprir um compromisso religioso de estar na igreja uma vez por semana, ou duas, ou três. Viver a vida cristã não é simplesmente ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. Não é apenas colaborar, cooperar com a igreja. Tudo isso faz parte e é necessário. Amém, irmãos? Tudo isso faz parte e é necessário. A nossa presença, a nossa congregação, a nossa reunião, ela é importante, ela é necessária. Aliás, a própria palavra de Deus na carta aos Hebreus diz: ninguém despreze a sua congregação. Congregar é necessário, não é? Mas só congregar não é tudo. Nós sermos fiéis a Deus nos nossos dízimos e ofertas é necessário. É a forma como se mantém a obra de Deus e muito mais do que isso. Muito mais do que isso. O dízimo é muito mais do que isso. É a expressão da nossa gratidão a Deus por aquilo que Deus nos tem dado.
Amém, irmãos? E é uma chave, nós todos sabemos disso, é uma chave que abre as janelas dos céus. O próprio Senhor diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e vos derramar sobre vós uma bênção tal, da qual vos advém a maior abastança. Então, o dízimo, ele é importantíssimo, mas só o dízimo não é importante. Só o dízimo não é importante, nós temos que viver a fé no Cristo Salvador, a prática da justiça, a vitória sobre o pecado e amarmos-nos uns aos outros, porque só assim o mundo conhecerá que sois meus discípulos. Amém? Vamos falar com Deus. Se há alguma coisa disso que nós tratamos, segundo a direção do Espírito Santo, que você precisa alinhar com Deus, fale com Deus. Fale com Deus, o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite para receber esta palavra. A palavra do Senhor diz que não é vontade dele que nenhum se perca. Ninguém vai se perder pela vontade de Deus. Se acontecer de alguém se perder, será pela nossa própria negligência. Amém, irmãos? Pela nossa, não dele. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu sou grato a Ti, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e eu pude compartilhar com a Tua igreja nesta noite, meu Deus, falando das evidências, Senhor, daquele que nasceu de novo, entendendo, meu Deus, a importância de nascer de novo, o que é nascer de novo, o que é nascer da água e do Espírito. Ó querido Deus, e que haja, Senhor, na minha vida, que haja na vida da Tua igreja, Senhor, as marcas daquele que um dia já foi regenerado, as marcas daquele que um dia já nasceu de novo, e que, portanto, hoje, meu Deus, pode expressar, Senhor, ó Deus, o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, para com um mundo, Senhor, que ainda se encontra em trevas. Querido Deus, que nós, a Tua igreja, sejamos a expressão viva, Senhor, do Teu amor, do Teu agir, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Mais do que palavras, querido Deus, que as nossas obras, que as nossas atitudes, Senhor, possam revolucionar o mundo, possam revolucionar esta cidade, Senhor, segundo o Teu poder, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, em o nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, glorifique o Senhor.